Olá, sejam bem-vindos. Hoje abordaremos o tema Em Marcha. Recebemos o nosso convidado, Jefferson Quadros. Seja muito bem-vindo, Jefferson. É um privilégio estar aqui na tua companhia. Olá, Rose. Olá a todos os nossos amigos que nos assistem. É motivo de felicidade poder estar com vocês aqui mais uma vez. E o tema então escolhido para hoje está na obra Espera Servindo. Bem sugestiva essa obra. Então, o texto nos diz assim: E disse-nos Jesus, Jefferson: aquele que se propuser a encontrar-me, tome a sua cruz e siga-me os passos. Aprendeste as afirmações do Senhor e prometeste servir na causa do bem. De começo sobraram esperanças, alegrias indefiníveis que te derramaram na alma. Entretanto, a viagem da subida, acompanhando o eterno benfeitor, assumiu aspectos inesperados. Dificuldades apareceram. Esta frase do texto, Jefferson, está muito parecida com os nossos dias atuais. Como seguir em marcha, de bom ânimo, com tantos desafios que nós temos diariamente? Rose, minha amiga, é um grande desafio. A gente sabe que viver aqui no plano físico, nesse mundo de expiações e provas, não é nada fácil. Porém, é preciso que exista em nós algo que seja a base sobre a qual nós vamos seguir perseverando. E Jesus nos convoca a criar no nosso coração, na nossa mente, essa convicção de que vale a pena nós nos esforçarmos, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios que a vida possa nos ofertar. Essa base sólida que nós precisamos aprender a consolidar se chama fé. Nós precisamos acreditar em Jesus, acreditar nos propósitos divinos das nossas vidas, para que através das nossas lutas, dessas experiências que a vida oferece para cada um de nós, e temos certeza que as dificuldades que a gente passa são muito parecidas, é claro que cada um do seu jeito, cada um tem as suas especificidades, porém, a vida acaba sendo muito parecida para todos nós, visto que a gente vive no mesmo ambiente, né, no mundo de expiações e provas. Mas todos temos esse bom propósito de, passando por essas dificuldades, aprender lições que são importantes para a nossa eternidade. Então, Jesus vem, né, nos trazendo essa passagem inicial que tu leste para nós ali, Rose, quando ele fala, né, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga, né? Não basta segui-lo, a gente tem que carregar a nossa cruz, a gente tem que enfrentar as dificuldades, a gente tem que enfrentar os desafios. E Jesus já dizia nessa frase, né, para bom entendedor, meia palavra basta, não vai ser fácil, né? Seguir o Cristo não vai ser fácil, porém vale a pena. E nós precisamos ter essa convicção, entendendo que nem tudo aquilo que a gente faz aqui no plano material, na nossa vida, vai render frutos imediatos. Nós precisamos ter um pouquinho de paciência. Lembrando que muitas vezes as aquisições que nós vamos construindo aqui na nossa reencarnação vão render frutos lá no plano espiritual ou em reencarnações futuras, né? O que não quer dizer que não valeu a pena, vale muito a pena, porque cada passo que a gente der a mais na nossa transformação, no nosso crescimento moral, vai ser um tesouro que nós vamos construindo intimamente e que vai render excelentes frutos para o porvir. E Jesus já deixava claro isso para nós, né? Mas voltando naquela palavra, naquela passagem da cruz, né? Aquele que quiser me seguir, pegue a cruz, sua cruz e me siga. Então, ali nós já temos essa prescrição de que, para seguir o Cristo, né, nós precisamos lembrar que nós vamos ter muitos benefícios, porém nós não vamos ter regalias. Não imaginemos que a vida do cristão vai ser fácil. E nós já vimos isso, pelo que a história nos conta, desde o primórdio. Os apóstolos passaram por situações muito complicadas. Pegando a história de Paulo de Tarso,
Quem conhece a história tem o livro Paulo e Estevão, que traz pormenores da história de Saulo de Tarso, de Paulo de Tarso, que nos mostram quantos desafios ele enfrentou, quantas injustiças ele sofreu, porém, jamais esmoreceu na sua fé. E é justamente essa palavrinha simplesinha, de 2 letras, que vai fazer toda a diferença na vida da gente, a fé. Quando a nossa fé está consolidada, quando a nossa fé é verdadeira, nada nos abala. E aí, as dificuldades da vida acabam acontecendo, mas não vão nos tirar o foco. As dificuldades podem trazer algum abalo, mas jamais vão nos tirar do caminho. E nós vamos seguir lutando, nós vamos seguir perseverando, porque nós entendemos de coração, de verdade, que vale a pena todo o esforço. E esse esforço precisa ser empreendido por todos nós de maneira incessante, porque não sendo assim, nós vamos ter perdas de oportunidades, porque a vida oferece para nós situações nas quais nós precisamos aprender lições muito importantes, e se a gente não aprende essas lições, normalmente a vida utiliza mecanismos diferentes de trazer essas oportunidades para aprender, para a gente aprender de uma maneira um pouco mais incisiva, né? E a gente conhece esses momentos por dificuldades, por dores, né? Então, é preciso que a gente se esforce, né, tendo essa noção de responsabilidade, tendo a convicção de que vale a pena todo o esforço que nós empreendermos, porque só assim nós estaremos construindo aquele propósito de vida ao qual a nossa reencarnação nos foi concedida, né? E a gente precisa lembrar sempre, apesar de existir o esquecimento do passado, né, Rose? Mas a gente pediu muito para reencarnar. Nós rogamos a Deus a oportunidade de voltar ao plano físico, para que aqui no plano físico nós possamos mostrar para nós mesmos e para as pessoas que a gente ama e também para Deus o quanto a gente pode mudar, né? O quanto o nosso esforço pode render bons frutos. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte. E por isso nós somos convidados nessa mensagem que a Rose leu para nós hoje, a lembrar de que nós podemos seguir o Cristo, mas é indispensável que nós peguemos, cada um de nós, a nossa cruz, entendendo essa cruz como um sinônimo de provas e expiações, já que estamos aqui nesse mundo de expiações e provas. Cada um de nós enfrentando o seu quê de dificuldades, o seu quê de desafios, as suas expiações, mas lembrando sempre que Deus não é um carrasco, Deus não é um ser punitivo, Deus é muito amoroso conosco e sempre nos oferece oportunidades de acordo com aquilo que a gente possa suportar, de aquilo que a gente possa vencer. Então, nós não somos exigidos em demasia. Deus é muito inteligente em relação a isso e sempre nos oferece oportunidades coerentes com aquilo que a gente pode oferecer como resposta. Porém, é preciso esforço, né? Não imaginemos que vai ser fácil, tal qual Jesus nos disse, né? Carrega a tua cruz e me segue. Além de carregar a cruz, é preciso caminhar, é preciso seguir, é preciso ir em frente. Como o título da nossa conversa de hoje, é preciso seguir a marcha, né? É preciso seguir o rumo, é preciso dar passos adiante. Nós não podemos estar estagnados num caminho que depende só de nós para ser próspero. Então, amigos, amigas que nos ouvem, coloca na tua mente e no teu coração a certeza de que tu é capaz de tudo na tua vida. E tudo pode ser melhor em virtude dos teus esforços. Se as situações não estão muito fáceis hoje, lembra de Chico Xavier que nos dizia que tudo passa e vai passar. As situações difíceis passam, mas deixam muitos bons ensinamentos. Aprende com as dificuldades, segue fazendo o teu melhor e tenha certeza que com o teu esforço e com o passar do tempo, tudo há de mudar para melhor na tua vida e os teus caminhos estão de se delinear de uma maneira muito mais tranquila, serena e muito mais amorosa também. Emmanuel, no texto, ele é muito carinhoso também, como sempre. E ele diz, não conte as amarguras. E isso é muito bonito, porque também há dificuldades, mas há flores no caminho. Há muitas mãos que nos auxiliam para que a gente carregue a nossa cruz e também tenha certeza de que Cristo já fez isso e Ele está na nossa frente. Então, também esse é o convite, né?
desse texto de Emmanuel, né, que diz assim: ainda mesmo sob as pedradas da incompreensão, esquece o mal e faz o bem. Jefferson, nós estamos chegando ao final do nosso programa hoje. Eu agradeço, então, a tua contribuição e desejo a todos os nossos internautas um fraterno abraço. E lembrando sempre, Emmanuel, haja o que houver, não retrocedas. Muito obrigada.